E eu quero compartilhar o segundo dia com você hoje, porque é um tópico muito importante do Evangelho, mas pouco compreendido. Por isso eu quero compartilhar com você, ainda que eu não vou me delongar, porque eu quero falar só desse tópico. As ministrações não são longas. Eu quero que você preste atenção para você receber hoje em nome de Jesus. Amém? Você foi liberto do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Eu começo o texto aí, se você quiser acompanhar no livro, se estiver com o livro, lá em Números, no capítulo 5. Números capítulo 5, o Senhor diz para Moisés, 3 tipos de pessoas que não podiam fazer parte da comunhão de Israel. 3 tipos de pessoas que não podiam fazer parte. O Senhor diz, primeiro, o leproso. Então, aquele que tinha lepra não podia participar da congregação, da comunhão, do culto, da adoração. Não podia. O segundo tipo de pessoa é aquele que tinha qualquer tipo de fluxo. O que é o fluxo? Qualquer coisa saindo do seu corpo. Você entende o que eu estou dizendo? Qualquer coisa que sai do seu corpo de maneira anormal, ela é nojento, não é apropriado. Não podia, então, fazer parte da comunhão. E o terceiro tipo é aquela pessoa que tinha tocado em algum morto. Não podia tocar na morte. Deus odeia a morte. A morte é o inimigo maior, porque, você sabe, em todo filme, o pior inimigo é o que morre no final do filme. E a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então é o pior. Deus não gosta da morte. Deus ama a vida. Onde o Espírito de Deus está presente, vai ter muita vida. Agora, essas coisas todas são simbólicas. Você entende o que eu estou dizendo? A lepra, como você sabe, simboliza o pecado. Mas que tipo de pecado? É aquele pecado mais passivo. Entende? É aquele pecado que você se envolve nele, mas de maneira às vezes passiva, sendo levado. É a lepra. O fluxo é o pecado ativo. É aquele que você deliberadamente resolve fazer. Pecado também. E a morte, obviamente, não é? É quando nós tocamos em coisas que são do mundo e que são morte. Poderíamos dizer, deixa eu explicar para você de outra forma. Uma maneira teológica é que existem pecados por omissão, lepra. Existem pecados por comissão, fluxo. Existem pecados por associação, tocar na morte. Pastor, como é que é pecado por associação? Muita gente acha que ver televisão, assistir um filme, não é? Ver certos vídeos é coisa inofensiva. Acha que é inofensivo. Não é. Essas coisas às vezes estão carregadas de morte. E às vezes você traz isso para dentro da sua própria casa. Assim, eu não consigo entender por que um crente, ele resolve deliberadamente pegar um filme de terror e trazer para dentro da casa dele. As pessoas falam, pastor, você não sabe que isso não existe? Não, ao contrário, existe sim. Existe. O diabo quer passar a ideia de que não existe, ou que é só uma diversão, mas não é. Quando você coloca aquilo, você está tocando na morte, aquilo amortece você por dentro. Faz um teste. Não vai fazer esse teste não. Mas você deve lembrar, algum dia que você ficou vendo televisão por horas a fio. Horas a fio. Depois daquele tempo todo vendo televisão, você teve vontade de adorar a Deus? Você queria buscar a palavra de Deus? Não, você ficava apático. O que é isso? Você tocou na morte. Não é? Hoje um irmão me mandou uma mensagem falando, pastor, tem uma pessoa que eu conheço, que diz que é crente, mas assiste filmes pornográficos e acha normal. Olha para cá. Por que as pessoas às vezes acham que é normal assistir um filme pornográfico, erótico? Porque ela diz, só estou vendo, não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada, não estou agredindo ninguém, eu não estou fazendo nada contra ninguém, mas na ótica da palavra de Deus, quando você assiste um filme pornográfico, você está participando, se associando àquilo que você está vendo na tela. Entendeu tanto que é sério? Eu gosto de ver carnaval.
quando você assiste um desfile de escola de samba, primeiro que esse ano teve, não sei, eu não assisti, isso eu leio depois no noticiário, que teve até adoração do diabo na avenida, adoração do diabo. Eu não preciso te contar a respeito do erotismo e nada disso. Quando você assiste, de acordo com o ensino da palavra de Deus, você se associa, mesmo que não esteja fazendo, é morte para você. Pastor, mas você está falando algo que é muito sério. Pois é, eu estou te contando o tanto que é sério, para te contar a boa notícia. Você foi liberto disso tudo, pelo poder da obra da cruz. Você não é mais escravo do pecado. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez quando ele desceu do monte? Ele estava pregando o sermão da montanha, ele desceu do monte. E eu gosto muito quando eu vou a Israel, lá no Monte das Beatitudes, né? Tem lá um convento católico muito, muito bonito. E eu gosto de ficar olhando e vendo o lugar que a multidão estava. Infelizmente, os judeus plantaram bananeira. Não combina com a Bíblia. Não dá para imaginar Jesus pregando perto de uma bananeira. Hoje em dia tem bananeira lá, mas tem muitas pedras que brotam do solo, porque é um lugar rochoso. Foi o primeiro milagre que o Senhor fez. Ele veio se esgueirando no meio, entre aquelas pedras, se escondendo numa, se escondendo atrás da outra, porque ele não podia se misturar com o povo. E ele chega para o Senhor, imagino que ele chega para o Senhor ajoelhado, não é? Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-me. E o Senhor deu a resposta definitiva para os séculos e para as gerações: eu quero. Nunca duvide nem pergunte para ele, essa é a vontade de Deus, eu quero. E o Senhor então purifica o leproso, ele toca o leproso, e em vez da lepra ir para Jesus, é a pureza de Jesus que vai para o leproso. Depois você vai lá para o capítulo 8 de Mateus, no verso 20, Jesus vem andando, lembra disso? E uma mulher que padecia de fluxo, olha que coisa, é o segundo tipo de gente, lá em Números capítulo 5, essa mulher padecia de fluxo. O que é o fluxo ali no caso dela? Era uma hemorragia, era uma menstruação que nunca passava, tinha 12 anos de menstruação. Tem noção do que é um sofrimento desse? Essa mulher então, ela vem e ela só toca em Jesus, ela só toca na ponta da roupa dele, imediatamente o fluxo cessa, ela é purificada, e a Bíblia fala que ela fica tremendo, é com temor e tremor, porque quando você vê a manifestação da glória de Deus na sua vida, uma das reações é você ficar tremendo. As nações vão ver a bondade de Deus na sua vida, e vão temer e tremer, diz a palavra de Deus. E sobre a morte eu não tenho que te contar, Jesus era um desmancha velório, onde ele ia, ele ressuscitava o morto. Então ninguém nunca morreu na presença do Senhor Jesus, porque ele é o autor da vida. E se chegava, tivesse morto, ressuscitava, aleluia. Mas isso tudo está escrito para nossa edificação, porque você foi liberto. Está me ouvindo? Você não é escravo de nenhum pecado mais. Mas pastor, por que tem pecado que parece que me assedia? Porque muitos de nós ainda estamos esperando sentir a libertação. Está me ouvindo? Você não tem que esperar sentir, porque nem sempre o que você sente é a realidade. Sabe quando eu me casei? Minha esposa não está aqui hoje, eu posso te contar um segredo matrimonial. Quando eu me casei, muito crente, eu era muito crente. Mas nessa época eu era um crente, eu era gente boa. Mas eu acordei de noite, e ela estava deitada do meu lado, claro, ela era minha esposa. Eu assustei, me deu uma batedeira, e eu falei para ela: o que você está fazendo aqui? Ela falou: casei com você, você esqueceu? Sabe, eu não me sentia casado, ainda não me sentia casado, ainda ficava com receio de ter alguma coisa imprópria. Mas eu te pergunto, eu estava casado, sim ou não? Estava. Independente de eu estar sentindo ou não, o que eu estava sentindo não alterava em nada o fato. Tem dia que você não está sentindo certas coisas, eu não estou sentindo o amor de Deus, não estou sentindo o que Deus está fazendo, não estou sentindo isso ou aquilo outro. Tem irmão que está o tempo inteiro me dizendo isso. Por que eu não estou sentindo? Para de preocupar com o que você sente, porque o que você sente nem sempre é a realidade. Apenas se apoie no que está escrito, apenas creia.
ande de acordo com o que a palavra de Deus diz. Quantos dizem amém? Essa é a verdade do Evangelho. Então, você está envolvido nessa graça, envolvido nesse amor, envolvido nessa libertação. Não tem pecado grande demais que Ele não possa te perdoar. Também não tem pecado grande demais que Ele não te liberte. Não existe escravidão definitiva na sua vida. Não, muito pelo contrário. Você está destinado à vida e à liberdade dos filhos de Deus. Mas aí tem pessoas que vão me ouvir e vão dizer, é por isso. O que ele está falando, está estimulando o cara ao pecado. Não, não estou estimulando ninguém ao pecado, muito pelo contrário, estou dizendo para você que você já é livre dele, porque você creu no Evangelho. Lá em Romanos 1, verso 16, diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, e os irmãos? Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus. Se pudesse projetar, obrigado. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder, verso 16. Ele é o poder de Deus. Olha a definição, o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, poder de Deus é liberado. Isso independe de você sentir ou não. Quando eu estou aqui pregando, o poder de Deus é liberado na sua vida. Por isso vai acontecer transformação, mudança de fé em fé, de glória em glória. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho não é a lei de Moisés. O Evangelho não é contar para as pessoas as más notícias. Não é falar a respeito da ira de Deus. Pelo contrário, é contar para as pessoas que Deus não está imputando a elas o pecado delas. E que Deus está chamando elas de volta para casa. Que Deus não está irado com elas. E Deus já se reconciliou com elas em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E nós estamos contando para as pessoas as boas novas, dizendo, venha para o Senhor. O Evangelho é o poder para mudar qualquer coisa na sua vida. Ele muda o seu casamento, ele muda a sua história, ele muda se existe pecado, escravidão ao pecado, escravidão ao vício. Não importa o que, eu não tenho receio de nada. Tem pessoas que pensam que tem pecado grande demais. É frequente ouvir isso, ainda não vi ainda um homossexual, não sei o quê. Para com isso, o Evangelho é o poder de Deus. Quando a pessoa recebe o Evangelho, ela é transformada. Não importa que tipo de vida ela esteja vivendo, não importa em que circunstância ela esteja hoje enredada e escravizada. O Evangelho é essa tesoura celestial que corta as amarras do inferno na vida das pessoas. Você tem apenas de contar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga, precisa crer. Diga, eu creio. Preste atenção nisso. A sua parte é crer. A sua parte é crer. Hoje de manhã cedo, eu estava lá vendo as mensagens que eu recebo todos os dias, e pode continuar mandando, porque eu já entendi que nós... É um outro tipo de pastorado. A gente pastoreia pelo WhatsApp também, aleluia. E alguém me mandando lá um questionamento, mas ele manda um vídeo para eu assistir. Os irmãos adoram mandar vídeo para eu assistir. Eu não mando vídeo para ninguém, mas eles mandam para mim. Eles falam, pastor, assiste aí e me dá a sua opinião. Eles acham que eu realmente tenho um dia à disposição dele. E aí, mas quando é curtinho, coisa de 2, 3 minutos, eu vejo. Quando é 1 hora, não vou te negar, eu não vejo não. Eu mando você ver e você resumir para mim. Mas esse eu vi. E aí o pastor, é pastor, mas ele não estava pregando o Evangelho. Ele estava pregando uma afirmação que os ímpios fazem constantemente. E que tem gente que pensa que está na Bíblia. E ele estava falando, Deus ajuda a quem se ajuda. E eu fiquei ouvindo, falei, onde esse irmão quer chegar com isso? O que ele quer chegar é onde a maior parte dos legalistas chegam. Está me ouvindo? Deus não vai te ajudar se você ficar sentado aí nesse banco. Você fez a bagunça, você agora vai arrumar. Você está achando que Deus agora virou seu empregado? Você fazer bagunça, ele arrumar? E fica parecendo uma mensagem muito piedosa, muito zelosa, mas ela nega o poder do Evangelho. Porque se Deus só ajuda quem se ajuda, Ele está ajudando quem não precisa. Ele só mostra que é Deus o dia que Ele ajuda quem não pode se ajudar. É o dia que você chega no ponto que você fala, não consigo sair daqui, não dá para mim mais. É nesse dia que realmente você vai clamar a Deus e Ele vai dizer, vou mostrar para você o meu poder.
Quando você prega Deus ajuda quem se ajuda, está dizendo que Deus só ajuda os bonzinhos. E o irmão que mandou a mensagem descreveu embaixo: pastor, olha aí, ele está pregando o oposto que você prega. Eu falei: um de nós dois está com problema. Porque não pode os dois pregar um oposto do outro e os dois estarem certos. E eu já preguei para você aqui, e vou repetir para você: você faz a bagunça, mas a graça de Deus é essa: Ele vai arrumar a bagunça que você fez. Você derrubou o leite, essa é a graça de Deus. Ele vai limpar a sujeira que você fez. Não negue que você fez, assume que você fez. Você arrumou a confusão, não precisava ter feito, foi a maior bagunça. E você agora fica pensando: com que cara que eu posso pedir para Deus, porque foi eu que fiz, eu que escolhi. Pois essa é a graça de Deus. Deus não está aqui para ajudar o bonzinho. Deus está aqui para ajudar aquele que não consegue arrumar a bagunça que fez. Não importa o que foi a sua história, o que foi o seu passado, filho. Seu passado já foi retificado, apagado. O seu presente está sendo firmado no alicerce e o seu futuro já está garantido. Agora, eu preciso que você aprenda a contar isso para os outros também. Ao dizer isso, eu não estou aqui autorizando ninguém a viver no pecado. O Evangelho é o poder de Deus para nos livrar do pecado também. Porque o verso 17 faz uma outra afirmação poderosa. O que ele diz? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha que maravilha, duas afirmações sobre o Evangelho. Primeiro Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus. Depois ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que se revela no Evangelho? A ira de Deus? O castigo de Deus? O que se revela no Evangelho? A justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Diga: eu creio, eu fui justificado. Diga: Deus pegou o meu pecado, colocou nele. Diga: pegou a justiça dele e colocou em mim. Você agora é justo, filho, está me ouvindo? E o justo vive por fé. O que significa viver por fé? Significa que tem dia que eu não sinto que eu estou justo. Tem dia que eu não me sinto justo. Mas não importa o que eu sinto, eu sou. Tem dia que eu não vejo. E tem gente que me conta, porque ele também não está vendo. E o diabo fala no meu ouvido. Mas eu tenho que escolher em que eu vou acreditar. No que eu estou sentindo e vendo, ou no que Deus está dizendo? Deus está dizendo: você é justo, você é justo. Quem fica com a palavra de Deus? Você não é apenas justo, você também é liberto. Ontem eu li para você, vamos ler de novo, Romanos 6, verso 1. Eu li para você que no verso 20, Paulo faz aquela afirmação estrondosa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí alguém então, ouvindo aquela afirmação, perguntou: então é assim? Quando a gente peca, em vez de ter castigo, a gente vai ter mais graça? Então tá bom, vamos pecar mais para ter mais graça. Aí Paulo fala: é assim então? Vão permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Sim ou não, irmãos? Não, é isso que Paulo diz no verso 2. De jeito nenhum, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Como é que eu vou viver no pecado? Se eu já morri para ele. Você crê que você morreu para o pecado? É sobre isso que eu quero falar rapidinho com você. Eu fui ensinado, quando eu me converti, eu não vou dizer que eu fui ensinado por meus pastores, não. Não posso negar, eu fui ensinado de outra maneira. Na época não tinha internet, mas tinha outras formas da gente ficar aprendendo. E eu fui ensinado então, ouvindo outros pregadores na época, que não era o meu pastor, que eu tinha que morrer todo dia. E todo dia eu tinha que declarar que eu estava morto. E olha, eu fiz isso, porque eu sou sincero com as coisas. Se me mostram na palavra, eu vou praticar. E me mostraram, me disseram: está vendo? Está escrito aqui, você está morto. Só que não me leram direito o tempo verbal. E eu então acreditava que eu tinha que ficar morrendo todo dia. Mas quanto mais eu morria, mais vivo eu ficava. Quanto mais eu dizia que estava morto, mais eu aprontava. Eu entendi, não funciona, tem algo errado. Tem alguma coisa que está mal interpretado. Eu preciso de entender direito o que significa esse morrer. E aí acontece algo muito interessante na palavra de Deus. Ainda bem que o Senhor é bom, Ele nos instrui todo o tempo.
que no verso 10 e 11, há uma afirmação muito poderosa. Paulo diz assim, Romanos 6,10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu. Bom, você tem que ler o verso anterior para você entender de quem que Paulo está falando. Volta o verso anterior. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele não morre mais, porque já morreu. A morte não tem domínio sobre ele. Cristo, verso 10. Pois, quanto a ter morrido, quem morreu, meus irmãos? Cristo. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o quê, meus irmãos? Olha o que está dizendo aqui. Cristo morreu para o pecado. Está me ouvindo? Guarda isso. Cristo morreu para o pecado. Aqui está a chave para você viver a liberdade dos filhos de Deus. Como Cristo morreu para o pecado? Essa pergunta é crucial. Como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu para a influência do pecado? Não. Porque Cristo nunca foi tentado pelo pecado. Ele não tinha pecado nele. Está me ouvindo? Dentro dele não tinha pecado. Então ele não tinha atração pelo pecado, como nós temos. Então Cristo não podia morrer por isso, porque ele não tinha. Então Cristo não morreu para a influência do pecado. Segunda coisa, Cristo também não morreu para a prática do pecado. Por quê? Porque ele nunca pecou. Nele mesmo não tinha pecado. Se ele tivesse pecado, ele podia morrer pela prática do pecado, mas ele nunca praticou o pecado. Então, ele não morreu para a prática. Então presta atenção, ele não morreu para a influência e nem morreu para a prática. Para que ele morreu então? Verso 11, olha o que diz. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Muito bem, presta atenção. O assim também, se você lembra um pouquinho de gramática, o que significa essa expressão assim também? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que. Então está escrito o seguinte, do mesmo jeito que Cristo morreu para o pecado, considere você morto para o pecado também. Bom, mas Cristo não morreu para a influência. Então não adianta eu ficar todo dia dizendo, estou morto. Entendeu? Porque se eu continuar em lugar onde eu sou tentado, vou continuar sendo tentado. Concorda comigo? Eu tenho que sair desses lugares, parar de assistir certas coisas, para não ser tentado. Porque eu ainda sou tentado. Cristo não morreu para a prática. Entendeu? Por isso que nós pecamos ainda. O fato de você pecar, não significa que você não foi liberto. Você é livre. Mas pastor, qual aspecto do pecado Cristo morreu? Olha para cá. Cristo morreu para a condenação do pecado. Quando Cristo morreu na cruz, ele levou o quê? A nossa culpa, a nossa condenação. Então olha para cá. De que maneira então Cristo morreu para o pecado? Morrendo para condenar o pecado, para a condenação do pecado. Aí o verso 10 diz, do mesmo jeito que Cristo morreu, não é assim que diz? Perdão, verso 11. Do mesmo jeito que Cristo morreu, considere-se morto agora também. Cristo morreu para condenação. Você se considera morto agora em que aspecto? Para condenação também. Isso significa, filho, que quem morreu, justificado está do pecado e não tem mais condenação sobre a sua vida. Sabe por que não tem condenação? Porque você morreu. Você morreu. Está entendendo? Mas morreu para condenação. Então não é uma questão de ficar todo dia dizendo eu vou morrer. Ou dizendo eu estou morto. Nada disso. É apenas uma questão de considerar-se. Essa palavra considerar no grego é logizomai. Vou te explicar isso, porque isso é uma coisa importante que você precisa entender para você até receber todas as bênçãos de Deus. Tem muito crente que acredita assim. Deixa eu te dar um exemplo. Logizomai é um termo da contabilidade. Significa o seguinte, que no meu extrato diz que eu tenho R$100 na minha conta. Então, eu tenho R$100 na minha conta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque
foi depositado, está lá, eu tenho aqui o extrato que me diz isso, então eu tenho. A palavra original é logizomai, eu considero como um fato, eu tenho R$100. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muita gente dentro da igreja pensa que fé é faz de conta, do tipo assim, eu não tenho R$100 na conta, mas pela fé, pastor, eu tenho, né? Não é isso que é fé. Fé é quando você toma como fato aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho R$100 na minha conta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando a Bíblia fala, considerai-vos mortos, não é para se tornar morto, é considere-se morto para a condenação do pecado. Sobre você não há condenação mais. Qual que é a chave da libertação então? A chave da libertação é você todo dia entender que sobre você não tem mais condenação nenhuma. Mas espera aí, pastor, eu acabei de pecar. Não tem mais condenação. Cristo já morreu para esse pecado. Você não pode ser condenado por nada mais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso muda completamente a sua postura. Entende? O que significa na prática? Que a sua libertação, e de quem anda perto de você, consiste em você contar para ele todo dia o quanto ele é perdoado. Quanto mais você entender e considerar-se perdoado, mais você vai ser liberto na prática de todo tipo de pecado. O que significa isso? Viva consciente de perdão, e não consciente o tempo inteiro de débito, de culpa. Você vem para cá para esse jejum, como é que você vem para cá? Você vem para aplacar a ira de Deus? Você vem para tentar convencer Deus a te abençoar? Você sabe tanta coisa que você tem feito errado, e você não consegue esquecer tudo que você fez de errado, e você fica pensando que essa é a maneira piedosa. Esse é um equívoco. Você tem que vir para cá com outro espírito. Eu estou perdoado, sobre mim não há mais condenação, e o meu acesso é livre à presença de Deus. Quanto mais eu tenho consciência desse perdão, mais eu vou receber a bênção de Deus, mais eu vou andar em paz, mais eu vou ter descanso, e mais eu vou saber, não tem ira vindo na minha direção. Pelo contrário, é mais favor, graça sobre graça. É como uma onda que vem, e a outra vem logo atrás, e atropela essa que está vindo, e olha eu recebendo mais graça do Senhor. Quantos dizem amém? Esteja consciente do perdão. Quanto mais consciente, mais livre você é. Quantos compreenderam o que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Ciente disso, pegue o pão e o cálice. O pastor Naor vai fazer a confissão do pão e do cálice para nós, mas antes, eu quero orar com você. Pega o pão e o cálice. Todos os dias, nós vamos celebrar o pão e o cálice. Preste atenção, para você lembrar que é perdoado. Você vai enfrentar ataques espirituais. As circunstâncias vão tentar te falar coisas. Está me ouvindo? Todos nós passamos por isso. Mas não se deixe convencer pela aparência das coisas. Deus é por você. Ele joga no seu time. Ele não está vindo contra você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes eu chego, tem resistências, tem oposição. Mas você acha que eu fico pensando que Deus que está contra mim? Não, minha guerra é contra o diabo. Deus está do meu lado para me ajudar. Ele é o meu ajudador, meu abençoador. Entende? Você pode estar passando por lutas nesses dias. Hoje uma irmãzinha mandou uma mensagem para eu dar uma palavra para ela. Quem sabe ela está até aqui agora. Começou o jejum orando por prosperidade. No primeiro dia do jejum foi demitida. E aí? Você vai ficar com o que a circunstância diz ou com o que a palavra diz a seu respeito? Se você ficar com o que a circunstância diz, você vai ficar com o quê? O diabo vai dizer o quê? Não vale a pena. Não vale a pena orar. Olha aí, você foi orar, o negócio foi piorar. Hora que piora, é assim que funciona. Quer dizer, eu vou orar, ao invés de eu prosperar, eu perdi o emprego. Mas você sabe, às vezes é só uma prova da sua fé. Se nesse momento, você se levanta e você declara, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu perdi o emprego porque Ele tem um emprego melhor para mim. Uma porta se fechou porque Deus vai abrir outra maior diante de mim.
Ele é quem cuida de mim. A minha fonte não é o meu patrão, a minha fonte é o Senhor. Ele é o meu supridor, Ele é o meu abençoador. Amém? Então eu não sei o que as circunstâncias têm te contado. Ah, pastor, é uma série de coisas que eu tenho passado, uma série de eventos que têm vindo, intempéries. Eu quero que você permaneça firme na verdade do Evangelho. Ele é o poder de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho é: você está perdoado. Eu não te condeno. Naquele dia, aquela mulher foi trazida por aqueles fariseus, lá em João capítulo 8, tinha sido pega em adultério, naquela hora. Não foi assim uma semana, não, ela foi enrolada no lençol. E Jesus então vira e diz o que para eles? Quem dentre vós não tiver pecado, quem é que não tem pecado, meus irmãos? Ele. Ele nunca pecou. Ele disse o quê? Quem não tiver pecado, pode jogar a pedra, pode condenar. Quem é que podia condenar aquela mulher? Ele. Ele podia. Olha para cá. Deus poderia te condenar, mas Ele não te condenou. O que ele diz para a mulher? A Bíblia fala que ele se levantou, não tinha ninguém, foram todo mundo embora. Ele fala para a mulher, é a coisa mais chocante do Evangelho. É uma mulher pega em adultério, sozinha com Deus. Só ela e Deus. O que você faria, sozinha e Deus, depois que você acabou de... 3 pontinhos. Só você e Deus. Aí você vai esperar o quê? Seu pecado vai te achar, a ira vai te pegar. E o Senhor olha para ela e fala, ninguém te condenou? Ninguém te condenou? E o Senhor fala, nem eu te condeno. Eu não tenho pecado, poderia condenar, mas Ele diz, nem eu te condeno. Sabe qual é a palavra de Deus para nós hoje? Eu já morri pela sua condenação. Vai, não peques mais. É, pastor, é isso aí, tá vendo? Tem que pregar a coisa completa. Jesus disse, nem eu te condeno, e depois Ele falou o quê? Vá e não peques mais. Mas sabe o que te dá força para ir e não pecar mais? Entender que você morreu para condenação, a morte de Cristo. Entender o nem eu te condeno. Só depois que você entende nem eu te condeno, é que você pode ir e não pecar mais. Enquanto o pecado está enredando a sua vida, te prendendo, é porque você ainda está debaixo de condenação. Você ainda vive o tempo inteiro se condenando, acreditando que dessa maneira você vai se livrar. Não vai. A libertação está no perdão. O mesmo sangue que te purifica, também te liberta e te qualifica para receber todas as bênçãos. Pastor, como é que eu vou fazer para receber essa bênção? Eu preciso de vir aqui para o pastor orar por mim, porque o pastor é mais santo, está mais perto de Deus, Deus vai te ouvir. Não, o que me aproxima é o mesmo que te aproxima, é o sangue de Jesus. Você não é aproximado pelo seu bom comportamento, pela obediência aos mandamentos, você é aproximado pelo sangue. Se você crê no sangue, nesses dias de jejum, olha para cá, você pode chegar com ousadia e pedir, porque Ele vai fazer o milagre na sua vida. Porque o que nós pregamos é a loucura do Evangelho, é o Deus que justifica o ímpio. Está me ouvindo? É o trabalhador que não trabalhou, mas vai receber o salário, e Deus vai dar para ele. É aquele homem a quem Deus não imputa pecado. Feliz o homem, diz Romanos 4, a quem Deus não atribui iniquidade. Aí você fala, é mesmo, feliz é esse homem. Você é esse homem. Quando Deus olha para você, Deus não vê pecado mais em você, porque o sangue de Jesus já lavou, porque Ele morreu para condenar o seu pecado. Na morte dele, o seu pecado foi levado junto, e na sua ressurreição, você recebeu uma nova vida. Essa é a verdade do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Se você crê, poder é liberado na sua vida. Erga o pão e o cálice para cima, por alguns minutos feche os seus olhos. Eu quero que você apenas louve a Deus e declare, é isso que eu sou, perdoado. Sobre mim não há mais condenação. Todo o pecado foi cravado. Na sua morte, eu fui liberto. Fala para o Senhor um instante, não tenha constrangimento, nem tenha pressa.